Agradeço e cumprimento a todos os vereadores da casa, em nome do presidente Paulo Paulera. Agradeço ao Renato Pulpo por ter acolhido o nosso pedido e agradeço às minhas companheiras que estão aqui comigo, que sem elas não seria possível esse movimento na cidade. É maio outra vez, o mês que celebra as mães, mas nós não podemos apenas celebrar. Estamos aqui hoje para pedir um olhar urgente por um mundo onde a saúde mental materna seja um direito efetivamente adquirido. Somos a campanha Maio Furta Cor, movimento nascido no Brasil que há 4 anos vem transcendendo fronteiras e unindo pessoas em prol de um mundo melhor. Um mundo onde mães, mulheres, pessoas que gestam e maternam, possam ter acesso a políticas públicas que assistam às suas saúdes mentais. Uma campanha nacional que promove ações de conscientização sobre a saúde mental materna ao longo do mês de maio e ao longo de todo o ano, porque a gente não é mãe só em maio. Porque precisamos de um mês dedicado à saúde mental para as mães. Existe um forte estigma sobre o adoecimento mental e isso impede muitas mães de procurar ajuda. Após a pandemia, os números de depressão, ansiedade, burnout e suicídio cresceram a níveis assustadores e pouca atenção tem sido dada aos fatores que contribuem para o sofrimento mental das mulheres na maternidade. Furta cor é uma cor cuja tonalidade se altera de acordo com a luz que recebe, não tendo uma cor absoluta. No espectro da maternidade não é diferente. Nela cabem todas as cores. Somos mais de 285 representantes da campanha espalhadas pelo Brasil, em mais de 12 países e mais de milhares de apoiadoras, lutando pela saúde mental materna em múltiplas e diversas frentes. Em Rio Preto somos 3, eu, Karina Caldo, que aniversaria hoje num dia muito simbólico para a gente, e a Luísa Benedetti. Também quero destacar os apoiadores locais, que são OAB, Projeto Ninho do Bebê, Grupo Mulheres do Brasil, Rotary Clube Eco e a Ser Casa de Brincar. No mundo marcado pela invisibilidade materna, levantamos a bandeira da saúde mental, da equidade de gênero e da valorização da diversidade em todas as formas de maternar. Nosso propósito vai além de um simples mês de conscientização nos calendários municipais. É um chamado à ação. A campanha busca há 4 anos dar visibilidade para a causa da saúde mental materna, através da educação da população, da democratização do conhecimento científico, da capacitação de profissionais e da reivindicação de ações concretas do poder público. Em 2024, renovamos nosso compromisso de promover a conscientização, o diálogo e a ação em prol da saúde mental materna. Combatemos a violência de gênero, de padrões, racial e lutamos pela garantia dos direitos reprodutivos. Continuaremos nossa luta política para transformar o Maio Furta Cor em projeto de lei em todos os estados e municípios onde ainda não é. Nesses 4 anos, a campanha, já aprovamos mais de 50 leis Maio Furta Cor, sendo 3 estaduais, no Paraná, no Sergipe e no Distrito Federal. Já são 101 cidades em 7 estados que reconhecem a importância da saúde mental materna, com projetos de leis aprovados. E queremos que São José do Rio Preto aumente esse número e diga que se importa com a saúde mental das mães. Um movimento para que as diretrizes internacionais de assistência à saúde mental perinatal sejam implementadas e finalmente façam parte das políticas públicas e do SUS. Uma mãe leva a outra. Esse é o lema 2024, inspiradas na canção Lavar as Mãos, composta por Arnaldo Antunes, e que tanto marcou gerações. A campanha de 2024 faz um convite à sororidade, à colaboração e às relações de suporte feminino dentro do maternar. A paródia traz como uma pitada de humor o dia a dia do cuidado materno, do esgotamento, do pedido de socorro, muitas vezes emudecido. Canto que mulheres precisam abdicar em prol da maternidade. Convida a pensar sobre o adoecimento. Fala do trabalho sem pausa, sem descanso, sem remuneração.
Mas mais do que isso, lembra que juntas somos mais fortes, que precisamos de apoio e de cuidado umas das outras. Que a sororidade materna salva, uma mãe salva a outra. Quero trazer aqui hoje a fala da doutora Ana Brandino, representante Maio Furtacor em Salvador. Por que precisamos de um mês dedicado à visibilidade e ações relativas à saúde mental materna? Talvez a resposta esteja nas 830 mulheres que morrem todos os dias por complicações no parto no mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, dados de 2022. As mortes ocorrem mais em ambientes com poucos recursos, mulheres pretas morrem 3 vezes mais. A maioria dessas mortes poderia ter sido evitada. Conforme dados registrados no painel de monitoramento da mortalidade materna, em 2021, a cada 100 mil nascimentos, o país teve em média 107 mortes de puérperas nos primeiros 42 dias após o parto. Um aumento de quase 95% no número de óbitos maternos e 258 maior que a meta proposta. Considerando estudos mundiais, estima-se que 3,7 mulheres se suicidam no pós-parto a cada 100 mil nascidos vivos. Ressaltando que, segundo a pesquisa do Observatório Obstétrico Brasileiro, também em 2022, estima-se que 28% das mulheres que morrem durante a gestação, no parto e até 1 ano após o parto, não são contabilizadas. Assim, como as que morrem por violência ou suicídio, ou seja, os números são bem maiores do que os aqui apresentados. Quando consideramos o número de mulheres que criam seus filhos sozinhas, os dados são alarmantes. Sendo o IBGE o Brasil tem atualmente 11 milhões de mães solo que são inteiramente responsáveis pela criação e sustento dos filhos. O número de mães solo cresceu significativamente em 5 anos. Na pandemia, 7 em cada 10 dessas mulheres tiveram sua renda diminuída. Em 2020, mais de 8,5 milhões de mulheres saíram do mercado de trabalho por sobrecarga nos trabalhos de cuidado não remunerado como mãe. As mulheres realizam, em média, 61 horas de trabalho não remunerado na semana. Para quem chega em casa cansado e tem um merecido descanso, as mães chegam em casa e não param. Nos contextos aqui apresentados, isso acaba acarretando exaustão, depressão e ansiedade. Sem contar aqui os dados, as mulheres casadas coabitando com os pais de seus filhos e que são as principais, não as únicas responsáveis pela criação de seus filhos. A maioria delas encontra-se adoecidas, porque o trabalho de cuidado é quase sempre assumido pela mãe. Sobre os impactos do não planejamento gestacional, segundo os dados da Fiocruz, temos 55% das mães brasileiras com filhos não planejados, número mais alto que a porcentagem média encontrada no mundo. Em sua maioria, são mulheres mais jovens, de baixa escolaridade, em situação de vulnerabilidade social e não está em união estável. Quanto ao adoecimento psíquico, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no período de 2018 a 2021, 1 em cada 4 mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil apresentam sintomas depressivos, no primeiro e no segundo ano pós-parto. A pesquisa Nascer no Brasil, realizada pela Fiocruz, revelou uma prevalência de 26,3% de sintomas de depressão entre puérperas. O Brasil tem uma taxa de 30% de depressão pós-parto e cerca de 60% das mulheres já apresentaram indícios na gestação sem serem diagnosticadas e devidamente tratadas. A depressão pós-parto interfere na capacidade materna de cuidar de si mesma e do lactente, aumenta o risco de psicose, suicídio, infanticídio, afeta diretamente a criança, a família, a economia e toda a sociedade. Destacamos ainda que o período perinatal pode agravar as condições prévias de saúde mental, como ansiedade, transtorno bipolar, entre outros, sendo uma importante janela para discussões sobre prevenção e discussão de saúde mental. E finalizando os dos dados mais subnotificados e que representam um imensurável dano à saúde mental de mães e, consequentemente, de toda a família e sociedade, é a violência obstétrica, que atinge cerca de 45% das mulheres da rede pública da saúde brasileira.
Vítimas perdem bebês e ficam com lesões físicas e psicoemocionais. O fato é que estamos perdendo nossas mulheres, nossas mães, não só por morte real, mas também pela morte enquanto vivas, ao passo que essas estão desistindo de viver, estão apenas sobrevivendo, as que conseguem de forma invisível. A luta não é só pelas mães, é também pela criança que sofre e são impactadas diretamente por essas condições. Precisamos sim de um mês dedicado à saúde mental materna, é nítido que pouca atenção tem sido dada aos fatores apontados que vêm contribuindo com o sofrimento mental das mulheres imersas num elevado nível de exigência, sentimento de autorreprovação, insuficiência e culpa. Além disso, as mulheres adoecem o dobro de depressão quando comparadas aos homens. A biologia sozinha não explica esse fenômeno. E é preciso contextualizar todo o impacto que ser mulher e ser mãe pode gerar na vida psíquica de diferentes mães e diferentes mulheres que temos no país. Estamos falando o tempo todo do futuro pós-pandemia, mas não cuidamos daquelas que estão tornando possível a construção desse futuro, as mães. O intuito não é compreender que o momento da perinatalidade, da parentalidade, pode ser vivido sem nenhuma marca, dor ou vulnerabilidade. Longe disso. Essas são características humanas. A fragilidade da mulher nesse contexto pode ser via de acesso a um novo ser humano que chega quando nasce e se desenvolve. Mas não precisa ser adoecido. Isso só acontece como meio de humanidade se existir um olhar, acolhimento e comunidades abertas àquela que se fragiliza para trazer um novo ser humano ao mundo. O que um filho precisa de verdade é de uma mãe saudável e feliz. Por isso, por mais um ano, em 2024, convocamos a todos os cidadãos, instituições e poder público a assumirem essa causa e se juntarem a nós nessa jornada. Juntos podemos construir um mundo que sonhamos para nós e para os nossos filhos, um mundo onde sejamos mais felizes, inclusive a mãe. Quem quiser acompanhar as nossas ações em Rio Preto, que começaram no dia 9 e já passaram pelos bairros Dignidade, vão passar pelo São Felício, vão passar pelo Cidadania, já passaram pelo Rio Preto Shopping e vão passar pela OAB e tantos outros lugares, pode acompanhar o nosso movimento no Instagram, @ondafurtacor.sj Rio Preto. Obrigada pela atenção.